Parabéns aos jornalistas. Tenho muito orgulho de vocês, porque vocês estão mudando as coisas na Terra. Vocês não sabem, não percebem, mas é isso que está acontecendo. Só vocês, os raelianos, enviam amor aos Elohim todos os dias. Milhões de pessoas rezam, e entre elas, os judeus pronunciam o nome Elohim, mas não sabem quem eles são. Os únicos seres humanos que se conectam com os Elohim, não só aos domingos, mas todos os dias, são vocês, os raelianos. Vi uma coisa hoje de manhã que ainda me faz rir. Um jornalista estúpido. Normalmente, os jornalistas deveriam informar as pessoas, mas no geral, eles as desinformam. Espalham notícias falsas e dizem coisas estúpidas. Mas como disse Pablo Picasso, quando falam de nós, quando falam de mim, fico muito feliz, mesmo que digam coisas terríveis. E eu sempre tento, com um novo comentário ou uma frase provocativa, criar essa hostilidade. Porque se eu for politicamente correto e não incomodar ninguém, ninguém vai falar de nós. Se fossem jornalistas de verdade, falariam bem de nós em todos os lugares. Isso nunca acontece. Mesmo quando eles querem, o diretor de redação diz: não deem boas notícias sobre os raelianos. Então, eu dou motivos para eles criticarem. E como Picasso também dizia, não tenho problema com quem critica minha pintura. Meu problema é com quem não fala de mim. Então, eu dou motivos para eles criticarem. O Go Topless não tem a ver com o último profeta, mas gera reações. A ginecocracia não tem a ver com a embaixada dos Elohim. O clitoraide. Em todo lugar, tento achar coisas que vão chocar, e eles vão nos criticar, e assim vão falar de nós. Isso é visibilidade. Apoiar a Palestina não é a minha missão, mas faz com que falem de nós. E a melhor notícia desta manhã veio da África. A mídia está falando de nós. Vocês sabem que Burkina Faso é um país muito importante na África, um país que foi colonizado e explorado pela França. O maravilhoso líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, cortou relações diplomáticas com a França. Ele retomou todas as minas de ouro, todas as minas que eram exploradas pela França, com quase nenhum retorno para o país. Ele disse: acabou, fora daqui. E agora tudo pertence ao país. Ele expulsou todos os diplomatas franceses. Não há mais embaixada da França em Burkina Faso. E um jornalista fez a ligação entre o movimento raeliano, que trabalha ativamente para criar uma embaixada para os Elohim, e a embaixada francesa expulsa. E grandes manchetes surgiram na mídia africana. Maitreya Rael quer criar a embaixada dos Elohim na antiga embaixada francesa. Claro que não é verdade. Temos um plano, temos uma maquete da embaixada. Não é um prédio numa cidade. Mas que visibilidade fantástica. Todo mundo está falando disso agora. Os raelianos vão criar a embaixada dos Elohim na embaixada francesa em Burkina Faso. Eu chorava de rir. Eu mesmo deveria ter pensado nisso. Isso veio de um jornalista. E alguns raelianos queriam publicar um comunicado de imprensa dizendo: não, é mentira. Eu disse: não façam nada, sem comentários. Estão falando de nós, fantástico. É a melhor notícia do dia, estão falando de nós. E muitos jovens africanos estão agora entusiasmados com a ideia de acolher os Elohim na África. Eles falam, e com certeza, muitos jovens africanos vão descobrir a mensagem graças a essa mentira. Então eu disse aos guias africanos: enviem os parabéns a esse jornalista. Parabéns, não digam que vamos fazer isso. Não digam que não vamos fazer. Apenas parabéns. Fico um pouco triste, um pouco frustrado por não ter tido essa ideia eu mesmo, mas os jornalistas nos ajudam. Então é verdade? Sem comentários. Falem, estão falando do movimento raeliano. E agora é um grande assunto em todo lugar. Os raelianos querem construir a embaixada em Burkina Faso, na embaixada francesa. Uau! Nós, os raelianos, sabemos que não é verdade. Temos maquetes da embaixada, sabemos onde ela deve ser construída. But what a wonderful visibility! And that was my laugh of this morning. And I wanted to share it with you. People are talking about us. We cannot be ignored. That is our goal. Tenho certeza de que onde quer que vocês vão, quando falam do movimento raeliano para as pessoas, elas sabem o que é.
E temos que garantir que todo mundo saiba quem somos. Somos os loucos que querem acolher extraterrestres. Somos os loucos que promovem a paz na Terra. Aproveitem as pessoas que falam mal de nós. Elas são a nossa melhor propaganda. É incrível. Em 50 anos fazendo isso, em todos os países tivemos artigos negativos nos jornais. E os israelianos diziam: ah, que terrível esses artigos ruins. Eu digo: mandem parabéns aos jornalistas. O número de israelianos que se juntou ao movimento graças a artigos negativos é inacreditável. Mesmo com as piores matérias, as piores reportagens dizendo as coisas mais terríveis sobre nós, nos dias ou semanas seguintes, recebo cartas de pessoas dizendo: vi aquela matéria e li a mensagem. A pior matéria possível, dizendo que organizamos orgias, que somos pedófilos, e pessoas inteligentes leem, pesquisam na internet, leem a mensagem e veem. Então as palavras negativas dos jornalistas nos ajudam. Claro que preferíamos que dissessem: os israelianos são maravilhosos, Israel é um homem fantástico. Sim, preferíamos isso, mas ninguém diz isso. Esses falsos jornalistas jogam lama em mim, me cobrem de lama, mas as pessoas inteligentes procuram debaixo da lama. As pessoas comuns dizem: ah, é só lama, e seguem em frente. Mas não estamos interessados nas pessoas comuns. Estamos interessados nas pessoas que afastam a lama e perguntam: o que tem por baixo? Às vezes, há muito o que cavar, mas lá embaixo está a mensagem. E elas a leem e veem a diferença entre o que a mídia diz e o que realmente está na mensagem. E então elas se juntam a nós. Então, vamos construir a embaixada na África, na embaixada francesa. As pessoas ainda choram de rir. Eu sempre tento achar coisas assim para provocar, para incomodar. Eu não poderia ter imaginado essa sozinho. Esse jornalista é fantástico. Então, pensem nisso. Sejam vocês mesmos. Sejam vocês mesmos. Riam como loucos. Usem roupas de OVNIs, chapéus estranhos, inscrições estranhas. Visibilidade. Sim, as pessoas comuns vão achar que vocês são uma porcaria, mas nós nos interessamos pelas pessoas inteligentes, e elas vão ver algo em comum na camiseta de vocês. E todas têm um celular, acessam rael.org e conferem. Bingo! Então, raelianos, não tentem ser normais. Riam como loucos, cantem como loucos, dancem como loucos. E quando as pessoas perguntarem por que rael.org, essa é a missão de vocês, é a minha missão. Quando eu era mais jovem e viajava muito, às vezes nos aeroportos eu usava uma jaqueta por causa do frio e ninguém conseguia ver minha medalha. Mas as pessoas vinham falar comigo do mesmo jeito por causa do chapéu estranho, da jaqueta estranha, tudo estranho. Quem é você? Você parece diferente. Rael.org. Sem comentários. E elas conferem. E é por isso que estamos juntos. Então, sejam vocês mesmos. Rael Maitreya. Encontro de domingo, 19 de julho, ano 80 após Hiroshima, 2026, em Okinawa, no Japão.